Você vive um degrau abaixo do seu orçamento? Talvez o pensamento mais fácil, você gasta menos do que você ganha? Muitos vão dizer, óbvio, Raquel, quem que faz isso? Quem que não faz isso? Tem muitas e muitas e muitas pessoas que estão fazendo o caminho contrário, vivendo um degrau acima do que a perna alcança. Vamos falar sobre isso, sobre as consequências e as facilidades de cada um dos lados. Vem comigo! Eu sou Raquel Álvares, consultora financeira, e toda semana eu estou aqui no YouTube com vídeos para você sobre esse pensamento financeiro, estratégia e inclusive cases que eu encontro nos meus mentorados, dos meus alunos do Caminho Completo, situações diversas da vida que muitas pessoas podem olhar e se impressionar e falar, cara, não tem alguém que faça isso. E ao mesmo tempo outras pessoas vão se identificar e falar, putz, estou fazendo igualzinho. Enfim, toda semana a gente está aqui justamente para compartilhar, para você ter esse tempo de parar, pensar e entender se você está no caminho certo do seu sucesso, da sua liberdade financeira. Se inscreve no canal, vem conosco toda semana, assiste esse vídeo, ao final dele, se você curtiu, gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que ajuda a gente a seguir semana após semana neste trabalho. E se você ainda não me segue também no Instagram, eu vou deixar aqui o nosso arrobinha, conhece lá o nosso trabalho, tem um link na bio com todos os serviços, opções, formatos em que eu posso ajudar você a organizar a sua vida financeira e alcançar os seus sonhos. Consiste nisso, não somente em organização. Vamos nessa! Quando eu peço se você vive um degrau abaixo do que você ganha, a gente pensa que... Vamos fazer aqui. Raquel é excelente de desenho. Professora de artes, fica orgulhosa. Vamos supor que a sua carreira profissional... Agora vamos fazer de outra cor. Estamos lá, Joãozinho. Começando a sua vida profissional. Tudo na vida precisa de um começo, né? Espero que por aí também você começou profissionalmente. Geralmente a gente ganha lá o estagiário, o salário mínimo, né? Aqui no Paraná, eu trabalhei no CIEE, através do convênio CIEE, então todos começamos ali de baixo. Se a gente quer já dar um salto lá para cima, muitas vezes a gente cai e quebra o nariz. Então sim, nós precisamos respeitar os degraizinhos aí da nossa evolução financeira. E esse mesmo pensamento de progressão de trabalho e de salário deve considerar as nossas despesas. Vamos supor que a gente tenha aqui a nossa faixa salarial subindo, né? Deus queira que seja assim, né? A gente sabe que tem altos e baixos, tem momentos de estabilidade, tem momentos de demissão, tá? Então eu entendo que talvez não seja algo tão simétrico, vamos dizer assim. O que é preciso ter é justamente aonde está a nossa linha azulzinha, é você ter o seu consumo sempre abaixo do seu orçamento. Sempre deixando uma gordurinha que eu chamo. E observe que desde comecinho, talvez aqui a gordurinha possa inclusive aumentar, que é o quê? A margem dessa diferença, que é o valor que você vai poder investir. Afinal, você ganha um valor e gasta menos do que ele. É uma coisa muito óbvia, porém o mundo do consumismo pode nos ludibriar, né? E eu me incluo nisso. Porque se eu ficar olhando somente pro faturamento, não, vamos ver quanto estamos ganhando, né? Estamos ganhando bem, vamos nos permitir. Muitas vezes tem pessoas que chega um momento, quanto maior a renda, maior o gasto, e começa a ganhar junto e gastar junto com a escadinha. Consumir. Zero de reserva, errei o zero, zero de reserva, zero de patrimônio investido, zero de colchão financeiro. Nessa altura da vida, ele pode ter conquistado casa financiada, carro financiado, do geral, tá, gente? É só um exemplo. Aqui, no começo da vida de um reles estagiário, a gente não imaginava em comprar casa financiada, carro financiado. Aí a gente começa a ganhar um pouquinho mais e começa a pensar, bah, eu já consigo.
eu já banco uma parcela, então eu vou financiar. E a gente cai na roda dos ratos e a gente começa a ganhar mais e a gastar mais. E aí você entende que talvez nesse momento você investia e aqui você não está investindo, você está só pagando contas. Ah, Raquel, mas a minha casa é um investimento. Ok, mas se você tiver somente ela, você vai precisar se desfazer de tudo que você construiu, do seu conforto para você poder respirar financeiramente. A gente fala sempre em organização financeira, viver um degrau abaixo do que se ganha. Pare-se para perguntar e questionar quanto você ganha, quanto você gasta. Matematicamente, muita gente não consegue nem saber esse valor exato. Anote. Antes de eu ser consultora financeira, eu era administradora numa empresa e eu fazia minha anotação de gastos 3 meses por ano. Eu não fazia o ano inteiro, não fazia tão regularmente como eu faço hoje. Que hoje eu peguei e elaborei melhores ferramentas mais fáceis, né? E acabo usando todo dia, usando semanalmente. Mas, mesmo antes da consultoria, eu já controlava as minhas finanças. Como eu tinha uma receita um pouco maior, então eu tinha um pouco mais de frouxidão. É um erro porque eu perdi, naquela época, de investir muito mais, como eu tinha uma entrada maior, né? Então eu gastava mais ao invés de investir. Hoje eu teria uma folga financeira maior. Hoje eu teria o caminho da minha liberdade financeira já no meu horizonte, né? Hoje eu vejo ela em 15 anos. Eu poderia estar vendo ela em 10 anos. Por quê? O dia que nós tivermos um patrimônio, não necessariamente pode ser todo numa corretora, tá, gente? Aqui vai ter diversificação. Mas um patrimônio investido. Ele pode estar investido em corretora, ele pode estar investido na bolsa de valores, ele pode estar investido sim em algum imóvel, mas tem que ser com muita sabedoria e saber o que está fazendo. O que eu quero é que ele gere renda passiva para você. O que isso quer dizer? Não precisa ativamente do seu esforço. Passivamente, o seu patrimônio vai gerar recursos para você. Hoje eu já tenho parte do meu patrimônio rendendo renda passiva para mim. Porém, essa renda passiva ainda não paga as minhas contas. Mas o objetivo é ter essa liberdade financeira de que há 15 anos conseguir que o patrimônio conquistado pague as minhas contas. Como a gente vai fazer essa mágica, Raquel? Mas para isso tem o INSS, para isso tem a aposentadoria. Já falamos por aqui, vamos repetir, não conte com o INSS, ele não vai ser a nossa aposentadoria, ele vai ser o vale mercado para gerações futuras. Aquele dinheiro que vai pingar na sua conta, vai dar um respirinho, vai pagar a conta de luz, um pouco do mercado e Zé Fini. Não vai ser suficiente para a gente sobreviver. Por isso que a gente precisa pegar essa gordurinha do orçamento e investir. Isso faz sentido quando pensa que eu vendi meu apartamento, eu diminuí o conforto, eu apliquei o dinheiro, quitei as minhas dívidas, porque sim, eu também tinha casa financiada, carro financiado não mais, né? Fazia muito tempo que eu já tinha me livrado dessa bomba, mas eu tinha casa financiada, então eu vendia a minha casa, quitei a dívida que tinha dela e hoje vivo num conforto abaixo do que eu poderia viver. Por quê? Para sobra, nossa gente, ficou bagunçado aqui. Para sobra do meu degrau estar inferior às minhas receitas. Eu sempre estou de olho nisso nos meus controles financeiros, tá, gente? Então, o segredo é ter poucas despesas para ter uma gordurinha para investir. E as despesas, elas não estão escondidas no cafezinho. Sim, o cafezinho vai pesar, vai furar seu orçamento talvez, mas o que vai furar grandemente seu orçamento são as suas despesas fixas, suas grandes despesas. Como você mora, como você anda, qual o seu meio de transporte, que mais? Quais parcelas você tem fixas que não se pode ter uma renegociação, uma flexibilização de um mês para o outro? São as escolas, são os financiamentos, são os consórcios. Se você elimina o seu compromisso fixo e fica só com compromissos variáveis, você fica com um aluguel menor, com uma escola mais econômica ou até pública, se o seu bairro permitir, né?
e você fica com um transporte menor, menos luxuoso, mais econômico, mais barato de mecânica, mais barato de seguro, mais barato de consumo, vai te sobrar um respiro, vai te sobrar o respiro do investimento. E além do respiro do investimento, a gente quer o respiro de qualidade de vida. É isso que a gente fala muito no Caminho Completo. Por quê? Quando você tem respiro no orçamento, você pode incluir, trocando aqueles grandes gastos de despesa fixa, trancada, truncada, não tem negociação, tem que pagar aquela prestação, você alivia. Eu poderia ter alugado um apartamento de R$2.000, R$2.200 em Foz do Iguaçu. Poderia, o orçamento deixava, seria possível. Ia ficar estrangulado. Eu ia jantar hoje à noite, estou gravando, é dia de jantar fora com a esposa. Eu ia jantar hoje? Não ia. Por quê? Estaria com o orçamento estrangulado. Viemos para um apartamento de R$1.100, metade do orçamento. Tem qualidade de vida, tem conforto, tem um espaço um pouco mais reduzido, mas tem um quintal pequeno, tem parquinho, tem segurança. O que mais que eu quero aos meus 36 anos de idade? É a hora de eu capitalizar, não é a hora de eu viver no pleno conforto. Vou alcançar o pleno conforto para ter um pouco mais de espaço, fazer as minhas escolhas? Sim, é o objetivo. Mas primeiro, meus 15 anos de horizonte. Primeiro, minha liberdade financeira. Depois, o que eu trabalhar, pensa comigo. Aí, você alcançou sua liberdade financeira. O que você trabalhar de salário, você não precisa para pagar suas despesas. Isso tudo aqui pode ser realização de projetos. Depois de você alcançar sua liberdade financeira, o seu trabalho vai ser para concretizar, tá? Mas voltando para a qualidade de vida, antes que eu esqueça, tirar os grandes gastos, torná-los em pequenos gastos. Por quê? Porque se der um imprevisto e apertar esse mês, você mexeu no colchão financeiro, enfim, tem aqueles meses que a zica tá solta, você pode cortar a janta, você pode cortar o cinema, você pode cortar aquela viagem de fim de semana que está marcada. Por quê? Porque deu um imprevisto. Mas você não vai poder cortar o financiamento de um mês para o outro, o consórcio de um mês para o outro, o financiamento do carro de um mês para o outro. Você tem aqueles compromissos e aí você acaba adquirindo mais um empréstimo, encarecendo o seu orçamento para bancar aquele imprevisto. O seu orçamento precisa estar com folga. Para quê? Para ele ficar pronto para imprevisto. Pode ser que em algum mês você não vai conseguir investir. Tudo bem, no outro mês você retorna. Claro que para aqui você vai ter o colchão financeiro. Mas vamos supor que aconteça um imprevisto maior. Você tem respiro, você tem folga, você tem tempo de direcionar o seu orçamento. Você não está estrangulado. Eu gostaria de estar num apartamento de 2.200? Eu gostaria. Gostaria de ter mais espaço, eu gostaria de ter um conforto mesmo maior, um luxo talvez. Mas quando você reduz e você se desafia a reduzir, e esse ano eu reduzi carro e reduzi apartamento, tá? Eu reduzi para um carro mais simples e para um apartamento mais simples. No começo dói, mas quando você olha a sua corretora, o seu dinheiro investido, você começa a entender que faz sentido. E quando aparece o seu primeiro imprevisto, você agradece que está funcionando o orçamento. Demora, planejamento demora, organização demora. Pensa que eu estou há 1 ano e meio reestruturando, 2 anos quase, reestruturando todas as minhas finanças para chegar no plano perfeito. Para chegar na organização enxuta com o orçamento que eu quero. E assim, ter no horizonte os meus 15 anos para a liberdade financeira. Se melhorar a renda, se eu alcançar os projetos financeiros que eu quero do meu trabalho, alavancar a venda, eu vou seguir vivendo com simples. Eu não vou mudar do meu apartamento. Eu vou trazer a liberdade financeira de 15 anos para 10. Para 8, para 7. Esse é o grande segredo do sucesso, da prosperidade financeira. Lembre-se, você precisa ter despesas variáveis no seu orçamento, você precisa ter lazer, você precisa ter passeio, você precisa arejar a sua cabeça. Pense barato, não precisa pensar tão caro. Não vá na onda das modinhas, na onda do celular novo, na onda das tendências novas. Veja o que faz efetivamente bem para você, não para o outro, não para a marca. Faz bem para você, faz bem para sua família, saboreia. Se você é solteiro, melhor ainda, porque aí você tem gastos mais enxutos ainda e é a hora de você construir o seu patrimônio. O problema do solteiro é que ele acha que está muito longe para se preocupar com a sua liberdade financeira. E ele poderia, sim, acelerar muito mais isso. E quando estiver no começo da vida casada, a liberdade financeira está ali, na esquina. Se é que ele vai casar, né? Enfim, caso eu compre uma bicicleta. Enfim, só para organizar os pensamentos na sua cabeça. Primeiro de tudo, quanto você está gastando? E quanto você está ganhando? Essa conta fecha?
Se não fecha, começa por aí. Se fecha, tá no 0 a 0, tá errado também. Tenta descer um pouquinho. Para quê? Para sobrar para o seu eu do futuro. Senão você não está investindo nada no seu eu do futuro e o seu eu do futuro vai te cobrar. Porque hoje você vive uma qualidade de vida que a sua aposentadoria não vai poder te bancar. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha e manda pro pessoal que tá com o orçamento desbalanceado. Quem tá gastando mais do que ganha, traz para cá. Vem assistir comigo e vamos fazer acontecer. Aqui embaixo, nos links, tem um link do Caminho Completo também, que eu ensino isso e muito mais para ter organização financeira e sucesso na vida. Vamos nessa. Obrigado, gente.